As gêmeas do bilionário não dormiam, até que a empregada fez algo que mudou tudo. Na mansão dos Aguiar, o silêncio era o artigo de luxo mais caro e inalcançável. O choro das gêmeas, Luna e Aurora, era a trilha sonora constante daquele palácio de mármore, um som agudo e incessante que nem a fortuna do bilionário Heitor Aguiar conseguia silenciar. Meu nome é Ana. Tenho 45 anos e fui contratada há um mês como empregada doméstica na residência. Meu trabalho era cuidar da ordem, da limpeza, dos detalhes que faziam a casa funcionar. Eu era paga para ser eficiente e, acima de tudo, discreta. Carregava comigo uma tristeza antiga, uma bagagem que eu preferia manter trancada, e este emprego, com suas regras claras e pouca interação pessoal, parecia o ideal. As gêmeas tinham 6 meses. 2 pequenas criaturas de porcelana, com olhos idênticos da cor do céu, mas que pareciam carregar uma dor ancestral. Elas não choravam como bebês normais. Não era fome, fralda ou cólica. Era um lamento contínuo, um grito que parecia vir da alma, que exauria as babás mais experientes e desafiava os pediatras mais renomados do país. Heitor Aguiar, um homem acostumado a dobrar o mundo à sua vontade com planilhas e aquisições hostis, estava diante de um problema que não podia resolver. Ele importou berços inteligentes da Alemanha, contratou consultoras de sono da Califórnia, instalou sistemas de ruído branco que imitavam desde o útero materno até florestas tropicais. Nada funcionava. O dinheiro comprava a tecnologia, mas não a paz. Sua esposa, Verônica, era uma mulher linda e elegante, mas que flutuava pela casa como um fantasma. As olheiras profundas denunciavam as noites em claro. Havia um abismo entre ela e as filhas, uma ponte que ela não conseguia cruzar, paralisada pela exaustão e por uma tristeza que eu, de longe, reconhecia muito bem. Eu mantinha minha distância do quarto das crianças. Era uma regra pessoal, uma forma de autoproteção. O som daquele choro incessante tocava em uma ferida antiga, um quarto silencioso demais na minha própria memória, pois eu também fui mãe. Meu filho, meu pequeno Miguel, nasceu com uma condição rara, uma doença que o deixava em um estado de dor e desconforto constantes. Os médicos não tinham respostas. Nos seus 11 meses de vida, Miguel chorou. Chorou como as filhas de Heitor Aguiar. E eu, em meu desespero e amor infinito, aprendi a decifrar aquela linguagem. Aprendi que nem todo choro é um pedido. Às vezes, é um transbordamento. Aprendi a distinguir o grito de dor do grito de medo, o lamento de solidão do lamento de superestimulação. Aprendi a ouvir o que estava por baixo do som e aprendi a acalmá-lo. Criei meu próprio método, uma sinfonia de toques, cheiros e sons que construía uma bolha de paz ao redor do meu menino. E a chave de tudo, a nota final que sempre o rendia ao sono, era uma canção de ninar. Uma melodia simples que minha avó cantava para mim, vinda da pequena vila onde nasci. Miguel se foi há 5 anos. E com ele, a música em mim silenciou. O emprego na casa dos Aguiar era meu recomeço, minha tentativa de viver no modo silencioso. Até aquela noite. A tempestade lá fora parecia um reflexo do caos que reinava dentro da mansão. Eram 2 da manhã. A babá noturna, a terceira naquele mês, pediu demissão de forma irrevogável às 10 da noite, alegando que a casa era assombrada por anjos tristes. Heitor e Verônica estavam sozinhos com as filhas, e o choro delas atingia um volume que parecia capaz de rachar as paredes. Eu estava terminando de limpar a cozinha, meu turno já encerrado, mas eu me sentia incapaz de sair naquele dilúvio. Foi quando ouvi a discussão deles, as vozes vazando pela porta entreaberta da copa. "Eu não aguento mais, Heitor, eu não aguento", Verônica soluçava. "Tem algo de errado com elas, ou comigo. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo." "Não diga isso, Verônica." A voz de Heitor era dura, mas com uma nota de desespero. "Vou ligar para o Dr. Evans em Boston. Deve haver uma explicação, um remédio,
uma cirurgia, um remédio, uma cirurgia. Ele ainda tentava consertar suas filhas como se fossem uma máquina com defeito. Foi nesse momento que tudo mudou. Meu coração, que por tanto tempo se esforçou para não sentir, quebrou. Quebrou pelas duas pequenas meninas que ninguém entendia. Quebrou pelos pais, perdidos em seu labirinto de privilégio e impotência. E quebrou por mim mesma, ao ouvir o eco exato do meu próprio passado. Deixei o pano de prato sobre o balcão. Minhas pernas me levaram, contra a minha vontade, pelo corredor silencioso em direção ao epicentro do furacão, o quarto das crianças. A porta estava entreaberta. Hesitei. Era uma fronteira que eu havia jurado não cruzar. Era me intrometer, arriscar meu emprego, minha invisibilidade. Mas então um dos choros engasgou, transformando-se em um grito de pânico puro, e a mãe, em mim, aniquilou a empregada. Bati suavemente na porta. Heitor abriu, o rosto uma máscara de exaustão. Ele me olhou sem entender. Ana? O que foi? Verônica estava sentada em uma poltrona, o rosto entre as mãos, balançando-se para frente e para trás. As duas meninas estavam em seus berços high-tech, os corpos minúsculos retesados, os rostos vermelhos e molhados de lágrimas. Senhor, senhora... Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Me perdoem a intromissão, mas será que eu posso tentar? Heitor me olhou como se eu fosse louca. Tentar o quê? A melhor especialista do país esteve aqui ontem. O que você acha que pode fazer? O desprezo em sua voz era sutil, mas presente. O que uma simples empregada poderia oferecer que a ciência e o dinheiro não puderam? Mas Verônica levantou a cabeça. Em seus olhos não havia desprezo. Apenas um vazio tão grande que qualquer fiapo de esperança era bem-vindo. Deixe-a, Heitor. O que temos a perder? Eles viam um problema a ser consertado. Eu via duas almas pedindo socorro. Heitor se afastou da porta, um gesto de rendição. Entrei no quarto. O ar era pesado, carregado de desespero. Ignorei os monitores cardíacos, os móveis com projeções de estrelas, os difusores de aromas de lavanda. Aproximei-me dos berços e apenas observei as duas meninas por um longo momento. O choro delas não era idêntico. O de Luna era agudo, zangado, um protesto contra o mundo. O de Aurora era mais profundo, um lamento de cortar o coração, o som da pura solidão. Elas não precisavam de mais estímulos, de mais tecnologia. Precisavam de menos, precisavam de silêncio, de um porto seguro. A ciência havia falhado, o dinheiro havia falhado. Talvez fosse a hora de tentar algo que não podia ser comprado. Com licença, pedi, e antes que eles pudessem protestar, peguei Luna no colo. Ela se debateu, o corpinho duro como uma tábua. Não a aninhei como se faz com um bebê normal. Em vez disso, segurei-a firme contra meu peito, uma das minhas mãos dando um suporte sólido em sua base, a outra envolvendo seu tronco, contendo seus braços que se agitavam sem controle. Era o abraço de contenção que eu havia criado para Miguel. Um abraço que não mimava, mas que dizia: eu estou aqui, você está seguro, o mundo não vai te despedaçar. Fiz o mesmo com Aurora, ajeitando-a em meu outro braço, as duas seguras contra mim. O choro delas não parou, mas a histeria diminuiu um grau. Elas sentiram a firmeza, a segurança. Heitor e Verônica me olhavam, atônitos. Fechei meus olhos, respirei fundo e busquei dentro de mim o lugar onde eu havia guardado a minha dor, o meu amor, a minha música. Pensei no meu Miguel, no calor do seu corpinho, no cheiro dos seus cabelos. E então eu comecei a cantar. O que aconteceu a seguir, ninguém naquela casa jamais esqueceria. A melodia que saiu dos meus lábios era simples. Uma canção de ninar antiga, da minha terra, com palavras sobre um barquinho de papel navegando em um rio de luar. Não cantei alto. Cantei em um tom baixo, quase um zumbido, que vibrava do meu peito para o corpo delas. E cantei com a emoção crua de uma mãe que cantava para o filho que já não estava mais ali.
Cantei com a saudade, com o amor que nunca morreu. O efeito foi imediato. Mágico. O choro agudo de Luna se transformou em um resmungo. Seu corpo, antes rígido, amoleceu contra o meu. O lamento de Aurora cessou, substituído por um suspiro profundo. Seus pequenos punhos, antes cerrados, se abriram. Continuei a cantar, andando lentamente pelo quarto. A cada volta, a tensão no ar diminuía. A cada nota, a paz parecia se infiltrar pelas frestas. Heitor e Verônica estavam paralisados perto da porta, as bocas entreabertas, testemunhando o que parecia um milagre. As pálpebras das duas meninas começaram a pesar. Seus olhos, antes arregalados em pânico, focaram nos meus por um instante. E então, pela primeira vez em suas curtas e turbulentas vidas, Luna e Aurora, as gêmeas que não dormiam, renderam-se. Juntas, elas adormeceram. Um sono profundo, sereno, nos meus braços. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Era denso, sagrado. Um silêncio que valia mais que toda a fortuna daquele homem. Coloquei-as com um cuidado infinito em seus berços. Elas nem se mexeram. Seus rostinhos, finalmente, estavam em paz. Virei-me para o casal. Os dois tinham lágrimas escorrendo pelos rostos. Heitor, o bilionário inabalável, o titã da indústria, parecia um menino perdido. Ele deu um passo à frente, a voz embargada. Como? Que mágica é essa? A palavra mágica me fez sorrir, uma curva triste nos lábios. Não era mágica, era memória. Não é mágica, senhor, eu disse, a voz finalmente saindo firme. É empatia, nascida da dor. E então, naquele quarto silencioso, eu lhes contei. Contei sobre o meu Miguel, sobre o seu choro, sobre a minha busca desesperada por uma forma de lhe dar paz. Expliquei sobre o abraço de contenção, sobre como bebês superestimulados precisam de segurança, não de distração. E contei sobre a canção, a herança da minha avó, a única ponte que eu conseguia construir para a alma do meu filho. A minha confissão abriu uma comporta. Verônica se aproximou, o rosto banhado em lágrimas. Eu achei que era uma péssima mãe, que elas me odiavam. Eu tinha medo de pegá-las no colo, medo do choro, medo de mim mesma. Pela primeira vez, eu não vi a esposa do bilionário. Vi uma jovem mãe, assustada e sozinha. A resolução veio com o nascer do sol. A tempestade havia passado e os primeiros raios de luz entravam pela janela, iluminando os rostos adormecidos das meninas. Heitor Aguiar me olhou com um respeito que eu nunca tinha visto em seus olhos. Um respeito que não tinha a ver com minha função, mas com minha humanidade. Ana, ele disse, a voz rouca, eu não sei como te pagar por isso. Peça o que quiser. Um aumento? O triplo do seu salário? Uma casa? Apenas diga. Eu balancei a cabeça. O que eu fiz não tem preço, senhor, e a paz das suas filhas também não. Eu aceito o cargo de babá se o senhor me oferecer, mas com uma condição. Qualquer uma, ele respondeu. Eu não vou apenas cuidar delas. Eu vou ensinar os senhores a fazerem o mesmo, a ouvir, a entender, a cantar. O que suas filhas precisam não é de uma babá, é dos pais. E assim começou uma nova era na mansão dos Aguiar. O choro não desapareceu por completo, mas deixou de ser um monstro. Tornou-se uma conversa. Eu ensinei a Verônica a confiar em seus instintos, a encontrar sua própria voz para cantar a canção de ninar. Ensinei Heitor a deixar de lado o celular e a aprender a arte de simplesmente segurar sua filha contra o peito, sentindo sua respiração. Descobri que, ao curar aquela família, eu também estava me curando. Cada vez que eu cantava para Luna e Aurora, era como se eu estivesse cantando para o meu Miguel. A música, que por tanto tempo foi um símbolo da minha perda, tornou-se um símbolo de legado. O amor pelo meu filho não morreu com ele. Ele se transformou, encontrando um novo propósito. Meses depois, a casa é outra. O riso das gêmeas ecoa pelos corredores.
Muitas vezes, meu trabalho é apenas observar, de longe, Verônica colocando as filhas para dormir, ou Heitor contando histórias em voz baixa para elas. O bilionário aprendeu que as coisas mais preciosas da vida, a intuição de uma mãe, a conexão, a empatia, não estão à venda. Elas são aprendidas, às vezes da forma mais dolorosa. E outras vezes, com a ajuda da pessoa mais improvável, uma mulher que precisou perder tudo para entender o verdadeiro valor de um simples e profundo silêncio. Se você gostou dessa história, compartilhe suas reflexões sobre aqui nos comentários abaixo e diga-nos de qual cidade você está ouvindo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para que possamos construir uma comunidade que compartilha histórias inspiradoras juntos. Muito obrigado por assistir.